Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, que a graça, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com todos os seus e que você tenha paz, que você tenha saúde e prosperidade. Quero agradecer a todos vocês pela inscrição no meu canal e desafio você a compartilhar com pelo menos 5 pessoas os meus vídeos, tá bom? Copia o link do meu canal e aí compartilha com os seus amigos e pede para ele compartilhar com os amigos deles, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer, vamos juntos para uma comunhão especial com Deus, tá bom? Vocês podem observar, eu estou naquele cenário da mensagem do sábado, para gravar a segunda parte de O Juízo, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a questão do como será o juízo de Deus, tá bom? Lembrando, pessoal, que a base do juízo é o amor, né? Deus ama cada um de nós e Ele não tem interesse, Deus jamais quer destruir ninguém, tá bom? Mas você vai cantar e eu volto para a gente orar e estudar a palavra com você. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui
Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, para adorá-lo na beleza da Tua santidade. E nesse momento, Senhor, abre o nosso coração porque queremos ouvir a Tua voz. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença no desejo de sermos tocados, alcançados pelo Espírito Santo. Fale conosco ao abrir a Tua palavra. Convido também, Senhor, a agir na vida de todos aqueles que estão doentes. Visite sua família, visite seus amigos, visite aqueles que estão hospitalizados, que a mão do nosso Deus traga socorro àqueles que estão atravessando um momento de dificuldade, seja qual for a doença. A minha mãe deve ser operada ainda essa semana, dia 24 de março. Que o Senhor tenha misericórdia dela e que essa cirurgia seja para a honra e glória do Teu nome e que ela consiga se livrar desse câncer para a honra e glória do Teu santo nome. Fique conosco, nos abençoe e fale conosco. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, então abra a sua Bíblia em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Lá no finalzinho da Bíblia já. Tá certo? No finalzinho da Bíblia você acha o Apocalipse. Na verdade, as últimas páginas já da Bíblia. Estou com a Bíblia nova e essas Bíblias novas, assim, às vezes, para folhear, dá um pouquinho de trabalho, mas cheguei. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler versículos 12 em diante. 11 em diante, desculpa. Vi um grande trono branco. E aquele que se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não mais se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. E deu o mar os seus mortos, a morte ou a sepultura entregou os seus mortos, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e a sepultura foram lançados também dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Essa mensagem do juízo, essa mensagem, você não deve assistir essa mensagem sem primeiro assistir a mensagem anterior. Aliás, eu vou voltar a citar João capítulo 3, a partir do verso 16 até o versículo 20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17. Versículo 18. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Versículo 19. Mas aqueles que se aproximam da luz testificam que suas obras são feitas em Deus. E eles se aproximam da luz. E faz o que agrada a Deus. Versículo 19 e 20. Aqueles que rejeitam a luz, rejeitam a vida eterna. Porque o julgamento é este. A luz veio.
A luz é a palavra de Deus, a luz é Jesus Cristo, a luz é Deus, a luz é o Espírito Santo, a luz é a palavra. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 2, versículo 6 diz: vinde, andemos na luz do Senhor. A palavra Senhor ali é Jeová. Vinde, andemos na luz de Jeová, Deus. Então, Deus é luz. Jesus Cristo disse em João 7, eu sou a luz do mundo. E em Mateus capítulo 5, ele diz que eu sou a luz do mundo e o sal da terra. O cristão é luz quando ele está em Jesus Cristo. Então, para quem está em Jesus Cristo, não há condenação. Para quem não está em Jesus Cristo, não há salvação. Então, o resumo do primeiro tema do juízo é esse. Deus, a base do julgamento de Deus é a palavra. Todos seremos julgados pela palavra. Quer esteja numa igreja ou não, quer seja ateu ou crente, todos serão julgados pela Bíblia. Então vamos parar com essa história de dizer que o Velho Testamento é dos judeus, que o Novo Testamento é dos cristãos, que o Velho Testamento é de Deus, o Novo Testamento é de Jesus Cristo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Timóteo capítulo 3, versículo 16, está escrito, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz que toda a Escritura foi dada pela ação do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. Entendido isso, aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Deus estabelece o trono do julgamento. E nesse trono, Deus estabelece o critério de julgamento. E qual é o critério? A sua vida e a minha vida. Veja que no texto da semana passada, no texto do juízo de Deus 1, né, o juízo de Deus, a primeira parte lá, que já está gravada aí, Salomão disse que Deus vai julgar todas as obras, até as que estão escondidas. Vimos em Coríntios, capítulo 14, versículo 10, que todos vamos comparecer perante o tribunal de Deus para ser julgado pelo que tiver feito por meio do nosso corpo. E aqui eu quero parar para conversar um pouquinho com você, porque o assunto é sério. Como assim, Renivaldo? Deus vai julgar a mim pelo que eu fiz com o meu corpo? É isso aí. Você já conhece a regra do mundo, meu corpo, minhas regras. Ó. Você conhece aquele ditado popular, aqui se faz, aqui se paga? Conhece, todos nós conhecemos, né? Aqui se faz, aqui se paga. O julgamento será pelo que eu fiz aqui. Não haverá um julgamento depois da ressurreição. Não, meus irmãos. A base do ser humano, quer dizer, o limite do ser humano é a vida. Porque na morte não há recompensa, não há julgamento, não há nada. O julgamento é o que eu faço diariamente com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas ações. Eu vou ser julgado por Deus de acordo com o que eu tenho feito. O que é que eu tenho feito? E aí, muita gente que está com a Bíblia na mão, sabendo que vai ser julgado pela Bíblia, fica distorcendo o que a Bíblia diz. A Bíblia nunca disse que a gente podia comer de tudo. Eu convido qualquer um a me apresentar o texto da Bíblia que diga que eu posso comer o que eu quiser. E que nada faz mal. E que nada é errado.
Isso aí é uma transgressão da palavra. É uma distorção do que Deus diz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Deus disse: não toque em nada imundo, e eu receberei você como meu filho. Prestou atenção? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Deus diz: quer que você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Agora, como é que esse Deus diz que eu não devo tocar em coisas imundas? Ele estabeleceu o que é certo, o que é errado na sua palavra, e agora eu dizendo que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, eu vou onde eu quiser, a vida é minha e as escolhas são minhas. Então você não tem relacionamento com Deus. Você não anda na luz. Você não anda na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7, Deus diz que aquele que está na luz deve andar na luz como ele andou na luz. E o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. É andar na luz. E a luz é a palavra de Deus. E aqui diz, Apocalipse capítulo 20, que as pessoas serão julgadas de acordo com o que tiver feito com as suas obras. Paulo diz que é o que eu tiver feito no meu corpo. E Salomão diz que eu vou ser julgado pelas obras, até as que eu escondo de Deus e do mundo. Portanto, o julgamento de Deus é pelas ações, pelas obras. Nós vamos ser julgados pelas obras. E as obras serão medidas pela lei. Só que lei aqui não é os 10 mandamentos só, é toda a palavra de Deus. Nós seremos julgados pela lei. A lei da liberdade, Tiago capítulo 2, versículo 12. Lei da liberdade, lei que você sabe o que é certo e faz o que é certo porque é certo. Lei que diz a você o que é errado e você deixa de fazer o errado porque é errado. Então nós seremos julgados pelas obras. Agora, como Deus vai saber tudo que eu fiz, Renivaldo? Como é que Deus vai saber tudo que eu fiz? Aí vem os livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 13 diz que abriram-se os livros. Aí ele citou aqui 3 livros, ou 4 livros, né? Mas a maioria dos teólogos tem um consenso de que existem só 3 livros. Né? E nós vamos citar os 3 livros, vamos ler os textos dos 3 livros, tá certo? E o da vida aqui está em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, né? O livro da vida. Aí tem o livro dos mortos, Apocalipse capítulo 20, versículo 13, né? Todos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Todos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros. Nada na sua vida, nada na minha vida passa despercebido aos olhos de Deus. E aí, quando você assistir a minha mensagem do arrependimento, você vai entender que a vitória no juízo se dará para aqueles que se arrependeram. Mas não é um arrependimento esporádico que aconteceu uma vez na vida, não. O arrependimento, segundo Deus aqui, é aquele arrependimento que acontece diariamente. Eu estou na minha comunhão com Deus, e na minha comunhão com Deus eu cometo erros, e esses erros Deus vai expiando esse erro diariamente. Quando eu me coloco diante dele, seja de joelho, sentado, deitado, não importa a posição, importa que diariamente você não deixe o dia terminar sem fazer uma retrospectiva e uma confissão e uma entrega a Deus de toda a sua vida. Lembra de uma mensagem que eu citei aí, em que a gente não pode estar satisfeito a menos que a gente esteja melhorando diariamente? Então a gente precisa
de um relacionamento com Deus não é esporádico, a cada sábado, uma vez por mês, uma vez por ano. Não. Também não é registrado às vezes, só às vezes que você vai à igreja. A sua vida é um registro diário de Deus para você. Lógico que a intenção de Deus aqui, já citei João 3, Deus não quer condenar ninguém. Esse registro é para que o juízo de Deus seja justo. Eu li no Salmo 96, né? Você pode ler também outros salmos da Bíblia, Salmo 58, você pode ler Salmo 92, Salmo 90 e outros salmos que Deus vem julgar o mundo com justiça. Então os registros nos livros de Deus é para que o juízo de Deus seja um juízo com justiça. E nós vimos no vídeo anterior que para aqueles que andam na luz, que pertencem a Jesus Cristo, o juízo é com misericórdia. Mas para aqueles que rejeitam é sem misericórdia. Mas uma coisa é certa, o juízo de Deus é com justiça. Deus vai julgar todo ser humano com justiça. Ah, Senhor, eu não fiz isso. Está registrado. Ah, Senhor, realmente eu fiz isso. Eu menti. Eu peguei aquele objeto que não era meu. Então, mas lá no final desse relato, está escrito: Renivaldo se ajoelhou, Renivaldo se humilhou, Renivaldo se converteu, ele se arrependeu e ele não fez mais isso. Então, o registro nos livros é para isso. Então, vamos para o primeiro livro, né? Salmo 69. Salmo 69. Esse livro é corroborado com Isaías, mas nós vamos ler Salmo primeiro, tá? Salmo 69. Salmo 69. Veja aí. É uma oração de Davi, e Davi está orando a Deus, orando a Deus em favor dele contra a ação dos ímpios na vida dele. É um lamento do Messias, né? Mas é uma oração de Davi e ele está pedindo misericórdia a Deus contra a ação dos inimigos que estavam tentando destruí-lo. Então Davi ora assim, aqui no verso 27 em diante, ele ora da seguinte maneira. Ele ora assim, 27. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Aí no verso 26 diz que ele persegue os ímpios, os justos, né? E não tem piedade e tal. Verso 28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham parte no livro dos justos. Então veja que Davi aqui já menciona o livro dos pecados e o livro da vida. Verso 27 e 28. Em Isaías capítulo 65, Deus diz que os nossos pecados estão registrados na presença dele, e os dos ímpios não são apagados. Veja, 65, versículos 6 e 7. Está escrito diante de mim e não me calarei, mas eu pagarei e vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, juntamente com as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram, pelo que eu vos medirei totalmente a paga, as suas obras mais antigas. Então veja que Isaías aqui, além dele já mencionar o juízo, que Deus diz, eu não vou apagar esses pecados de vocês porque não há arrependimento.
Quando há arrependimento, Isaías capítulo 43, verso 25, Deus diz assim, quando há arrependimento, quando há humilhação, Deus diz assim. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago, 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então veja, o livro dos pecados. Eu tenho um livro de pecados. Todos os pecados de Renivaldo, eu já disse até no vídeo anterior, todos os pecados estão perdoados. Deus proveu perdão para todos os meus pecados cometidos na minha vida. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Está escrito na Bíblia. É uma promessa de Deus. Se eu me prontificar a andar na luz, escolher Deus como Senhor da minha vida, governante do meu coração, então Ele já proveu o perdão para todos os meus pecados. E aí você vê isso na vida de Davi. Davi adulterou, Davi mentiu, Davi matou. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o Salmo 51 diz que Davi se arrependeu amargamente. Salmo 39 também mostra, e o Salmo 32, Davi mostra o tamanho do seu arrependimento, da sua tristeza por fazer o que não agrada a Deus. Então o livro dos pecados, todos nós temos o livro dos pecados. E Deus registra diariamente tudo da minha vida no meu livro dos pecados. Mas ele é justo. Eu disse que os livros são para que Deus faça justiça. Portanto, Deus também tem o livro das memórias, ou o livro das boas ações. Eu chamo de livro das boas ações. Alguns não gostam, mas eu prefiro chamar livro das boas ações. A Bíblia fala que é livro da memória, tá certo? Malaquias capítulo 3, versículo 16 em diante. Os que temiam ao Senhor, veja, todo mundo tem o seu nome registrado no livro dos pecados. E eu creio também que no dia que eu nasci, no dia que você nasceu, o seu nome foi para o livro da vida. Porque Deus é justo. Deus não quer dar nenhuma brecha para o diabo dizer que Deus predestinou você para a morte. Algumas pessoas até dizem que Deus predestinou uns para a morte e outros para a vida eterna. Isso é mentira de Satanás. Então Deus predestinou todo o ser humano para a salvação. Está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, se Deus destinou você para a morte, para a vida, o seu nome está no livro da vida. Agora, eu, pelas minhas obras, escrita no livro dos pecados e escrita no livro das memórias, tiro ou deixo o meu nome no livro da vida. O livro da vida permanece com o meu nome se o livro das memórias sobrepujar o livro dos pecados. Ou seja, eu pequei, meu pecado foi registrado, mas foi registrado também no livro das memórias que eu me arrependi, que eu busquei a Deus, que eu me converti. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Para os que temiam ao Senhor e falavam uns com os outros, o Senhor estava atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que se lembram do seu nome. Então agora eu tenho 3 livros. Eu tenho o livro da vida, que meu nome foi escrito lá no dia que eu nasci, para Deus ser justo e o diabo não ter a ideia, a filosofia, a insinuação de dizer que Deus me destinou para a morte, porque não botou meu nome no livro da vida. Então todos vão para o livro da vida, todos. Agora, vai permanecer no livro da vida ou não? Essa é uma questão que eu vou decidir. Eu, Renivaldo, vou decidir se meu nome fica no livro da vida ou no livro da morte. Lembra do vídeo anterior? Quando eu escolho Deus para ser o meu Pai, para ser o meu Deus, para ser o Senhor da minha vida, então eu estou dizendo para o universo. Não estou dizendo só para Deus, estou dizendo para o universo. O universo que não pecou está dizendo, olhando para mim e dizendo assim, qual é a decisão dele? O que ele vai escolher? O Deus eterno ou a morte eterna? O Deus eterno matou seu filho para que Renivaldo tenha a vida eterna.
Então eu decido se eu quero a vida eterna ou se eu quero a morte eterna. A predestinação de Deus é vida eterna. Agora, a predestinação de Renivaldo é: escolha, Renivaldo, a vida eterna. E você vai viver eternamente. Se você não escolher a vida eterna, você está perdido. A escolha é pessoal. Deus não é arbitrário. Lembra do vídeo anterior? Independência total não significa arbitrariedade. Não significa predestinalismo. Não significa que Deus força você a escolher o lado dele. Não. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho para que você escolha ter a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu posso escolher. Eu devo escolher a vida eterna. Agora, o livro está registrado. Então, quando eu escolho Deus, então agora Deus abre o livro das memórias. Então, minha vida de pecado é registrada, sim. Mas quando eu me arrependo e peço perdão, então o meu nome é apagado do livro dos mortos, do livro dos pecados, e o meu nome permanece só em 2 livros. O livro da memória e o livro da vida. Então o julgamento de Deus é nesses 3 livros, ou nesses 2 livros. Deus vai julgar 2 livros. As minhas ações estão registradas em 2 livros. O livro da memória e o livro dos pecados. O livro do pecado não pode sobressair ao livro das memórias. Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica. Então quando eu cometo um pecado, eu devo correr para a cruz, de novo me consagrar a Deus, me arrepender. Quando Davi adulterou com Batseba e ele foi confrontado com o seu pecado, ele não deu desculpa, ele correu para o Calvário. E veja lá no Salmo 51, vamos ver a confissão de Davi no Salmo 51. Vamos rapidinho aqui, nós vamos voltar para a mensagem, que eu quero concluir essa mensagem, tá certo? Nós vamos voltar lá para Apocalipse para a gente concluir a mensagem. Mas no Salmo 51, está escrito assim, ó, Salmo 51. Tá? Lembrando, pessoal, que os salmos são cânticos, tá? Cânticos e orações. Então nós normalmente não dizemos que o salmo tem capítulo, tá? Mas alguns ainda insistem em dizer que o salmo tem capítulo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso, não tem nada a ver, tá certo? Agora, no Salmo 51, a confissão e o arrependimento de Davi. Aqui diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, quando Davi diz purifica-me do meu pecado, ele está falando do adultério. Então, o pecado cometido é pecado específico. Ah, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Quais foram os seus pecados, Renivaldo? Deus pergunta para mim no final do dia. Deus pergunta: Renivaldo, você está orando para eu perdoar os seus pecados? Quais pecados? Porque lá em Isaías ele diz que não se lembra dos meus pecados de ontem. Aí tem gente que ainda ora assim: ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Deus não ouve essa oração, não. Me desculpe, mas Deus não ouve esse tipo de oração. Deus ouve a oração que diz assim: Renivaldo ora: Senhor, eu menti para essa pessoa ontem. Senhor, eu fui àquele lugar, eu vi esse filme que eu não deveria ter visto, eu vi essa imagem na internet que eu não deveria ter visto. E isso é pecado específico. Você tem que confessar o que você pecou. Você pegou uma coisa alheia: Senhor, eu peguei esse dinheiro do cofre da minha mãe, do meu filho, ou da carteira da minha esposa, e não é meu esse dinheiro. Eu achei esse dinheiro na porta da casa do meu vizinho e nem perguntei para ele se o dinheiro era dele. Eu vi o dinheiro do vizinho, o dinheiro do homem que estava na minha frente na banca cair, e eu peguei o dinheiro e escondi e não dei para ele. Isso é pecado específico. Então, a confissão é específica. Vamos parar com essa história de generalizar as coisas. Meu relacionamento com Deus é: Senhor, Abraão mentiu. Então Deus foi lá e disse para Abraão: Abraão, vá lá e sacrifique seu filho. Por quê? Porque Abraão adulterou. Então Deus, ele é específico.
O julgamento de Deus é claro. Ele não vai julgar aleatoriamente, não. Ele vai julgar o que eu fiz especificamente. Agora, nós vamos voltar lá para Apocalipse, para a gente concluir nossa mensagem, porque muita gente fala que o livro do Apocalipse é um livro que ele é muito assim, drástico, né? Veja, o livro da vida foi aberto. O final do juízo, Deus vai observar o livro da memória, o livro dos pecados, mas o que decide quem vai estar com ele para sempre é o livro da vida. E esse livro está escrito aqui que ele foi escrito antes da fundação do mundo. Então seu nome não foi registrado no livro da vida no dia que você se batizou na igreja. Embora o pastor diga, hoje o seu nome foi para o livro da vida. Não, por favor. O seu nome pode estar sendo confirmado para o livro da vida. Confirmado de que ele permanece no livro da vida. Mas ele não foi escrito no dia que você se batizou. Não. Apocalipse diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por você antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu você para ser salvo antes de você nascer. Antes de você cometer um pecado, Deus já escolheu você para a salvação. E escreveu o seu nome lá no livro dele, o livro da vida. E o último livro a ser aberto no juízo de Deus é o livro da vida, com base não na sua vida, não na minha vida, mas com base na vida do Filho de Deus. E lembre-se, o seu nome é escrito no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Jesus Cristo escreveu o seu nome no livro da vida com o sangue dele, para você ter vida eterna. E o último livro foi aberto, o livro da vida. E todo aquele que foi achado escrito no livro da vida, viverão e reinarão com ele para sempre. Mas aquele que tiver seu nome riscado do livro da vida, oh meus amigos, não deixe seu nome ser riscado do livro da vida. Não deixe seu nome ser riscado do livro dos vivos. Não viva a procrastinação do pecado. Não viva... Perdoe-me. Essa semana passei a semana gripado. E a ressaca da gripe para mim é pior do que a própria gripe. E não é Covid não, tá? Muita gente pensa, hoje a gente se tossir perto de uma pessoa, a pessoa já sai correndo. Misericórdia. Então, minha vida, a sua vida, está escrita nas palmas das mãos de Jesus Cristo. Isaías capítulo 49, versículo 15. Deus escreveu o seu nome nas palmas das próprias mãos. Veja o versículo 15 de Apocalipse, de Isaías capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu nunca me esquecerei de você. Nas palmas das minhas mãos, eu gravei o seu nome. Oh, meus amigos, isso é maravilhoso. Você foi escrito no livro da vida pelo sangue de Jesus Cristo. Não permita que nada separe você do sangue de Jesus Cristo. Não permita que o pecado afaste você do céu e da vida eterna, porque Deus quer você lá. Deus não quer condenar ninguém no juízo. Muita gente olha para o Deus do Velho Testamento e acha que é o Deus carrasco, que só se preocupa em castigar. Oh, meus amigos, tenha misericórdia, porque Deus está dizendo que escreveu o teu nome nas palmas das mãos dele.
O Deus eterno que amou o mundo de tal maneira, deu seu próprio Filho, e as marcas da tua salvação estarão nas mãos dele por toda a eternidade. Você não pode duvidar disso. O último livro a ser aberto é o livro da vida. O livro escrito pelo sangue de Jesus Cristo, e o teu nome está escrito nas mãos de Jesus Cristo. Eu quero ver você no céu. Eu ainda vou trabalhar a terceira parte do tema Os Juízos de Deus, né? Que é Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 8. Mas, meus amigos, eu quero ver você no céu. Porque Deus escreveu o teu nome nas palmas das mãos dele. Teu nome está escrito no livro da vida com o sangue de Jesus Cristo. Não permita que o diabo tire de você o privilégio de ser um filho de Deus, perdoado, lavado, purificado no sangue de Jesus Cristo. Que nada separe você de Jesus Cristo, é o que está escrito em Romanos. Nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem Satanás nenhum. Nada pode separar você da eternidade. Só você mesmo. O que é que você escolhe hoje? A escolha não é de Deus. Deus escolheu salvar você, escrevendo o seu nome no livro da vida. De fato, você tem o livro dos pecados, eu tenho o livro dos pecados, eu tenho o livro das memórias, você também tem o livro das memórias, mas o que mais importa é onde seu nome vai estar no final. E é você quem decide se o seu nome fica ou sai do livro da vida. Haverá lágrimas nos olhos de Deus no juízo, porque Ele quis salvar você e você não quis. Eu quero orar por você. Se a sua decisão é hoje dizer para Deus, eu quero a vida eterna, eu quero meu nome permanentemente no livro da vida. Eu quero meu nome gravado nas palmas das mãos de Jesus Cristo para sempre. Se você quer, ore comigo. Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, porque o juízo do Senhor não é para minha condenação, é para minha justificação. É para provar ao universo que a morte de Jesus Cristo não foi em vão e que o diabo estava errado ao dizer que a lei de Deus é injusta, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é pura, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é boa. Eu é que não valho nada, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida eterna, obrigado pela salvação. Obrigado, meu Deus, pelo Calvário em que Jesus Cristo deu a vida para que eu tenha a vida eterna. Aceita-me na tua presença, Pai. Aceita meus amigos que estão orando comigo nessa hora, entregando sua vida ao Senhor. E que o seu nome também permaneça no livro da vida, gravado nas palmas das mãos de Jesus Cristo. É o meu desejo, é a minha oração nessa hora, em nome de Jesus Cristo.